Boa noite a todos, a paz do Senhor Jesus, amém? Amém! Queria abrir no livro de 2 Timóteo 4. Muito bom servir ao nosso Deus, esse Deus maravilhoso. É com muita responsabilidade que a gente vem aqui, a gente sobe aqui para pregar a palavra de Deus. Podemos ler, amém? 2 Timóteo 4. Na presença de Deus e de Cristo Jesus, que há de julgar os vivos e os mortos, por sua manifestação e por seu reino, eu exorto solenemente. Pregue a palavra, esteja preparado a tempo e fora de tempo. Repreenda, corrija, exorte com toda a paciência e doutrina. Pois virá o tempo em que não suportarão a sã doutrina. Pelo contrário, sentirão coceiras nos ouvidos. Segundo os seus próprios desejos, juntarão mestres para si mesmos. Eles se recusarão a dar ouvidos à verdade, voltando-se para os mitos. Você, porém, seja sóbrio em tudo. Suporte os sofrimentos. Faça a obra de um evangelista. Cumpra plenamente o seu ministério. Eu já estou sendo derramado como oferta de bebida. Está próximo o tempo da minha partida. Combati um bom combate, terminei a carreira e guardei a fé. Agora me está reservada a coroa da justiça, que o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia. E não somente a mim, mas também a todos os que me amam. Procure vir logo ao meu encontro, pois Demas, amando este mundo, abandonou-me e foi para Tessalônica. Crescente foi para Galácia e Tito para Dalmácia. Só Lucas está comigo. Traga Marcos com você, porque ele me é útil para o ministério. Enviei Tíquico a Éfeso. Quando você vier, traga a capa que deixei na casa de Carpo, em Troade, e meus livros, especialmente os pergaminhos. Alexandre o ferreiro causou-me muitos males. O Senhor lhe dará a retribuição pelo que fez. Previna-se contra ele, porque se opôs fortemente às nossas palavras. Na minha primeira defesa, ninguém apareceu para me apoiar. Todos me abandonaram. Que isso não lhe seja cobrado. Mas o Senhor permaneceu ao meu lado e me deu forças para que por mim a mensagem fosse plenamente proclamada e todos os gentios a ouvissem. E eu fui libertado da boca do leão. O Senhor me livrará de toda a obra maligna e me levará salvo para o seu reino celestial. A ele seja a glória para todo sempre. Amém. Senhor, eis-me aqui outra vez, Pai, pregando a Tua palavra, Pai. Me usa, Pai, da cabeça à planta dos pés, Pai. Pai, que não venha sair nada de mim, Pai, somente de Ti, Deus. Usa meus lábios, Pai, para falar com a Tua igreja, Pai. Prega, meu Pai, aquilo que a Tua igreja precisa ouvir, Pai, não aquilo que ela deseja ouvir, Pai. Então fala aos corações, meu Pai, quebranta os corações na Tua igreja, meu Pai. Que todos venham sair daqui, meu Pai, cantando o hino da vitória, Pai. Que não venhamos sair daqui, Pai, da mesma forma que chegamos, Deus. Então me usa, Pai, completamente, Pai. Derrama sobre a Tua igreja a Tua palavra, Pai. É tudo que eu te peço, já te agradeço em nome de Jesus. Amém, Senhor. A igreja pode se assentar. Nessa passagem, Paulo escreve para Timóteo uma carta para exortação, que para a gente continuar, e hoje é para a gente, né, essa carta, que para que Timóteo ele pregasse a palavra a tempo e fora de tempo, independente daquilo que está acontecendo com a vida de Timóteo, independente da circunstância que tivesse acontecendo com Timóteo.
Paulo com uma preocupação muito grande da palavra continuar sendo pregada. E Paulo deixou nas suas últimas palavras, aqui nessa passagem de Timóteo, para que ele venha inspirado pelo Espírito Santo de Deus, uma mensagem de um grande general para um soldado. Antes, Paulo, hoje eu, você, ministro do Evangelho de Deus, nós fomos escolhidos por Deus para pregar a sua palavra. Nós fomos escolhidos por Deus para continuar o Evangelho desde aquela época. Então se posicione, se lance na palavra de Deus, porque o mundo aí fora está sedento pela palavra de Deus. Muitos querem ouvir a palavra de Deus, mas muitos se escondem. Muitos estão escondidos, com vergonha de pregar. Ah, eu não sei pregar, eu não sei fazer isso. Abre a tua boca. Fala do amor de Deus pela sua vida. Fala o que Ele construiu na sua vida. E aqui nessa passagem, Paulo vem escrevendo sempre isso. Timóteo, prega a palavra, eu vou falar isso aqui diversas vezes. E eu tenho um testemunho para dar, eu não lembro a ocasião que eu estava na minha vida, o que eu estava fazendo, que dois espíritas estavam conversando sobre a religião deles. Eles não sabendo o que era a minha religião, e eu calado. Porque assim, hoje em dia, se a gente abrir a boca para falar com o espírita, a gente pode já tomar um processo, e até ser preso. Dizem que por negligência, pode esquecer a palavra que eu iria falar. E nessa hora, Deus tocou no coração deles e fez eles me perguntarem qual era a minha religião. Eu falei, eu sou cristão. E eles falaram para mim, ué, você não fala nada da tua religião? Eu falei, eu falo sim, falo muito, mas vocês vão crer no que eu vou falar? Vocês estão dizendo que são espírita, que o santo de vocês fazem isso, o santo de vocês fazem aquilo, mas vocês vão acreditar naquilo que eu vou falar? Vocês creem que a palavra de Deus, que a Bíblia é a palavra de Deus? Ela foi escrita pelo homem sim, mas foi inspirada pelo Espírito Santo, para que o homem escrevesse ela, para que hoje eu e você venhamos entender o que Deus tem para a nossa vida, o que Deus deixou para a nossa vida. E eles falaram, eu creio que a Bíblia é a palavra de Deus. E eu comecei dali, porque eu pisei por quase 18 anos no Espiritismo. Então eu tenho convicção daquilo que eu falo, daquilo que eu vivi lá dentro. Então, através da Bíblia, da palavra de Deus, eu preguei para aqueles dois homens. Eu fiz a minha parte. Agora é que o Espírito Santo faça brotar no coração deles aquilo que eles precisam. Então, meus irmãos, essa passagem aqui, hoje, Paulo vem falando, vou botar assim, há 2000 anos atrás, Paulo estava falando para Timóteo. E hoje ele fala para mim e para você. Para que a gente nunca desista de pregar o Evangelho de Deus. Hoje em dia na rua, o que a gente mais vê? Pastores renomados. Pessoas pregando o Evangelho, um falso Evangelho. Um Evangelho de só vitória, só vitória, só vitória, só vitória. Ganhos. E lucrando muito com a palavra de Deus. Pastores renomados. Mas o pior de tudo não é isso. O pior de tudo é que tem muita gente seguindo a esses falsos profetas. Hoje a gente olha aqui, deve ter vou botar mais ou menos 50 pessoas. Se a gente for nessas igrejas, vai ter muito mais gente do que aqui. Porque eles estão querendo ouvir aquilo que eles querem ouvir, não aquilo que eles precisam ouvir. E muitos pastores falando coisas que não condiz com a Bíblia, não condiz com a palavra de Deus. Então a gente precisa abrir nossos olhos, saber quem a gente está ouvindo, quem está pregando para a gente, o que nós estamos vendo na internet, porque lá também a gente pode ser enganado. Lá a gente é muito enganado, na verdade, né? E eu me orgulho muito de estar aqui nesse púlpito, dividindo esse púlpito com os meus pastores que pregam a verdadeira palavra de Deus.
Eu me orgulho muito, pastor Júlio, pastor Rafa, pastor Lauci, pastor André não está aqui, pastor Igor. Eu me orgulho muito de estar servindo junto com vocês, de ser ovelha de vocês. Porque é difícil hoje em dia a gente encontrar um local que pregue verdadeiramente a palavra de Deus. E aqui nesse pedacinho de chão prega a palavra de Deus. E enquanto Paulo, ainda vou voltar para a palavra, enquanto Paulo, preocupado nos seus últimos dias de vida, porque ele fala nessa passagem que ele está entregue à morte, ele fala que a maior preocupação dele é que o evangelho fosse pregado. Quem aqui, à beira da morte, vai se preocupar com isso? Paulo destruído, dilacerado, porque ele fala que Alexandre, o ferreiro, o feriu, causou-lhe muitos males. Mas Paulo preocupado em pregar o evangelho de Deus. Essa passagem é muito forte. É muito forte e eu quero que ela entre no coração da igreja. Deus vem falando comigo sobre essa palavra há muito tempo. Porque não é isso que a gente vê hoje em dia aí fora. Então a gente precisa abrir a nossa boca, igreja. A gente precisa tomar o nosso posicionamento diante do reino de Deus. Nós fomos escolhidos por Deus. É uma grande responsabilidade o que a gente faz. Então vamos tomar essa responsabilidade para a gente, para a nossa vida. E vamos abrir a nossa boca e pregar o verdadeiro evangelho de Deus. Porque marginais estão aí fora, abutres, pegando vidas que já estão destruídas, que já estão mortas, que já estão na mão de Satanás e terminando de matá-las com um falso evangelho. O mundo está precisando da gente. O mundo precisa que a gente abra a nossa boca para que a gente pregue o evangelho para eles. Eles precisam ouvir a palavra de Deus. E nessa passagem, aqui nessa última carta que Paulo deixa para Timóteo, ele deixa pelo menos 5 razões do porquê devemos nos dedicar ao evangelho de Deus. E a primeira é por causa do julgamento final que vamos ter com Deus. Logo no primeiro versículo ele já fala: na presença de Deus e de Cristo Jesus, que há de julgar os vivos e os mortos por sua manifestação e por seu reino, eu exorto-te solenemente. Irmãos, o julgamento é certo. Quando estivermos face a face com Deus, nós vamos ter que prestar conta da nossa vida. E o que você tem preparado para Deus? Se Ele te chama hoje, o que você tem preparado para Deus? O que lá na hora que você estiver face a face com Ele, o que Ele vai te mostrar? Todos nós temos que prestar conta do que fazemos no reino de Deus. E vamos ter que decidir se vamos nos manter vivos, porque os vivos são aqueles que creram no Espírito Santo de Deus e amam a sua vinda. Então a gente precisa pregar o Evangelho. Está na hora da gente se posicionar. A gente não tem mais tempo. Jesus está com a mão nas portas. E a gente vai ser julgado. E a gente vai receber ou não o nosso galardão. O nosso galardão lá na eternidade vai depender de cada um. Não vai depender, o galardão da Fernanda não vai depender de mim, não vai depender da Bilé, não vai depender de ninguém, vai depender somente dela. O meu não vai depender de ninguém, somente de mim. Eu quero receber o melhor galardão. Faça a sua obra. Obras essas: pregar o Evangelho, servir a Deus, se posicionar, falar: Senhor, eis-me aqui, usa-me conforme o Senhor desejar. É o que precisamos fazer no reino de Deus. O mundo não está de brincadeira. O mundo está oferecendo para as vidas lá fora um manjar assim, ó, maravilhoso. E o que nós estamos fazendo? O que estamos fazendo mediante
a palavra de Deus, o que ela pede para a gente fazer. Segunda causa, por causa da suficiência da palavra. Aqui no 2 já fala assim, ó: pregue a palavra, esteja preparado a tempo e fora de tempo. Repreenda, corrija, exorte com toda a paciência e doutrina. Não tem como tu colocar no capítulo 3, versículo 15, por favor. Vou botar por aqui, que eu lembro por aqui que a letra está muito longe. Faz o seguinte, bota no 13. Aqui no versículo 2, no versículo 3, no capítulo 3, no versículo 13, diz assim, ó: contudo, os preservos, os perversos e impostores irão de mal a pior, enganando e sendo enganados. Quanto a você, porém, permaneça nas coisas que aprendeu e das quais tem convicção, pois você sabe de quem o aprendeu. Porque desde criança você conhece as sagradas letras, que são capazes de torná-lo sábio para a salvação, mediante a fé em Cristo Jesus. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça, para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda e boa obra. Vocês estão vendo? Sem a palavra não existe boa obra. Sem o conhecimento da palavra não existe boa obra. A gente precisa pregar a palavra a tempo e fora de tempo, como Paulo descreve. Pode voltar para o 4. Como Paulo descreve no 2. Como Paulo descreve ali no versículo 2. E é fundamental que nós conhecemos a palavra de Deus, para que a gente venha saber aquilo que estamos falando. E sempre está ajudando ao povo lá fora, aos que estão perdidos, aos que estão sendo enganados lá fora. A própria palavra nos garante. Agora, nessa que eu acabei de ler no 3, versículo 17. Não existe boa obra sem o conhecimento da palavra. Precisamos anunciar o Evangelho, o verdadeiro Evangelho. Está na hora da gente sair do nosso quadradinho. Precisamos sair da cadeira de quinta, domingo de manhã e domingo de noite e pregar o Evangelho, abrir a boca para pregar o Evangelho de Deus. Orar por vidas que estão perdidas, muitas vidas sendo enganadas, e precisamos reverter esse quadro. A verdadeira igreja de Deus somos nós, e nós precisamos tornar isso. Nós precisamos pregar a palavra a tempo e fora de tempo, independente do que esteja acontecendo com a nossa vida. Paulo estava sendo destruído, Paulo estava à beira da morte, e a maior preocupação dele, pregar o Evangelho. Timóteo, prega o Evangelho. Hoje ele fala, Bilé, prega o Evangelho. Prega o Evangelho, Vini. Prega o Evangelho, Tainá. Prega o Evangelho. Deus está falando hoje com você, para que você pregue o Evangelho de Deus. Que você abra a boca para pregar o Evangelho de Deus. No terceiro, aqui no 3, por causa da dificuldade dos últimos tempos. No 3 já fala assim, ó: pois virá o tempo em que não suportarão a sã doutrina. Pelo contrário, sentirão coceiras nos ouvidos, segundo os seus próprios desejos, juntarão mestres para si mesmos. Eles se recusarão a dar ouvidos à verdade, voltando-se para os mitos. Paulo já está dizendo aqui no 3 e 4 o que vem acontecendo hoje em dia. Muita gente querendo ouvir aquilo que ela deseja ouvir, juntando mestres. Tem até uns aí que até
o meu nome mesmo, eu não posso citar o nome que está gravando, que só profetiza, 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 profetiza e profetiza. É o culto inteiro profetizando para cada um CPF. É o culto inteiro trazendo revelações, mas se torna uma coisa natural. Não que algumas possam vir de Deus, mas se torna uma coisa natural, uma coisa que visionária somente a dinheiro, porque depois de uma profecia, depois de uma coisa, ele vai falar assim, ó, mas para que isso aconteça, Tainá, deixa a ilusão lá no altar. Aí você vai ver uma igreja dessa pessoa assim, ó, mais de 1000 pessoas dentro da igreja, num dia chuvoso, em qualquer dia. Mas tem uma passagem que fala, o meu povo perece por falta de conhecimento. Precisamos estudar a palavra, saber o que estamos ouvindo, para não sermos enganados. Essa passagem é muito boa, ela é muito forte. E Paulo já descreve, nessa mesma passagem, tudo aquilo que a gente precisa ouvir. E quando, vou voltar no falso profeta, que profetiza muito, que virou uma coisa natural. Se é natural, ela não é sobrenatural. Se não é sobrenatural, ela não vem de Deus. Nem na Bíblia você vê uma pessoa profetizar no mesmo dia tantas vezes, como esses caras aí na rua profetizam e trazem uma revelação. Nem na Bíblia você vê isso. Diz que a gente vai ter sim revelações, que nós vamos profetizar sim, mas não dessa forma. 30, 40 num dia só. Estudem a palavra. Pregar a palavra não é fácil. Não é. Eu sei que não é. E está aqui uma pessoa que, se ela não fosse o Espírito Santo na minha vida, eu não estaria aqui. A Bíblia é uma passagem que é uma interpretação de texto. Interpretação de texto eu sou péssimo. Sendo que eu vou falar igual o nosso irmão Alex fala, que esse aqui é um livro que o autor senta do teu lado para te ensinar. Mas você precisa se lançar. Você precisa se dedicar à palavra de Deus. Você precisa se aprofundar na palavra de Deus. E quando você abrir a boca, não vai ser você a falar, vai ser o Espírito Santo de Deus falando através de tua vida. Então pregue o Evangelho, estuda a palavra, prega o verdadeiro Evangelho de Deus, porque a gente precisa. O mundo está precisando da gente. O mundo está precisando da verdadeira igreja de Cristo. No quarto, diz assim, eu separei assim, ó, porque fazendo assim, cumpriremos com o nosso ministério. Aqui no quinto, Paulo já descreve: você, porém, seja sóbrio em tudo, suporte os sofrimentos, faça a obra de um evangelista, cumpra plenamente o seu ministério. Eu já estou sendo derramado como oferta de bebida. Paulo está dizendo aqui que ele já está quase morto, que ele está à beira da morte. Está próximo o tempo da minha partida. Combati o bom combate, terminei a carreira e guardei a fé. Mais uma vez, Paulo vem exortando a Timóteo para ele cumprir totalmente com o seu ministério. Paulo vem chamando para cumprirmos, para que Timóteo cumpra o seu ministério. Antes, Timóteo, hoje somos nós. Vamos te lançar na obra de Deus. Essa passagem foi toda para Timóteo, que Paulo escreveu para Timóteo, mas hoje essa passagem é para a gente cumprir. É para a gente tomar esse livro, essa passagem de Paulo, de 2 Timóteo 4, e trazermos ela para a nossa vida. Paulo teve uma vida totalmente dedicada ao Evangelho.
totalmente dedicado ao evangelho. Antes ele seguia os evangelhos, né? Seguia as pessoas, matava os cristãos. E Paulo teve um verdadeiro encontro com Jesus. E ele dedicou aquele resto de vida, desde aquele encontro com Jesus, toda a vida dele a Jesus. A gente deveria pegar esse livro e tomar para a nossa vida e dedicar toda a nossa vida a Jesus. Lembra de onde ele te tirou e aonde ele te colocou. Lembra que lá na eternidade ele já construiu morada para cada um que está aqui dentro. E cada palavra que Paulo descreve deveria estimular os nossos corações. Que ele foi até o final. E hoje, a gente está pronto para combater o bom combate, terminar a carreira e guardar a fé? Igual Paulo fez? Irmãos, toma essa passagem para a sua vida. Pregue o Evangelho de Deus. Estuda a palavra de Deus. Por mais que você não saiba falar, pregar a palavra de Deus. Ah, Leão, eu não sei pregar a palavra de Deus. Fala do amor de Deus na sua vida. Fala o que Ele fez na sua vida. Fala da onde Ele te tirou. Da onde Ele colocou os seus pés. Que muita gente vai ouvir. Muita gente está sedenta por ouvir a palavra de Deus. 5. Existe um galardão guardado para os servos que cumprem a palavra de Deus. Aqui no 8 ele já diz: agora me está reservada a coroa da justiça, que o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia, não somente a mim, mas também a todos os que amam a sua vinda. Esse versículo ele termina com uma motivação, que existe um galardão nos aguardando. Mas esse galardão, ele só vai vir dependendo do que a gente vai fazer para o reino de Deus. A gente precisa se apresentar a Deus como um obreiro fiel a Ele, como Paulo foi, como outras pessoas foram, e guardar o nosso pedacinho lá no céu, receber o nosso galardão. Essa passagem ela me inspira muito, muito, porque eu não vejo assim outra passagem que possa nos inspirar a pregar a palavra de Deus, a falar do amor de Deus, a resgatar vidas no mundo, para trazer para Cristo, para trazer para dentro da igreja, tirar da mão dos enganadores, como a própria passagem aqui no 3 fala, que precisamos tirar. Eu ia encerrar a pregação aqui, mas o Espírito Santo está falando comigo, porque tem uma outra parte na Bíblia, nessa mesma passagem, que está lá no finalzinho, no 16. Eu não sei se é para mim ou se é para alguém aqui dentro, mas eu ia encerrar aqui no 8 a pregação, mas o Espírito Santo de Deus está falando muito ao meu coração, que é para eu continuar falando, que independente do que está acontecendo na vida, na sua vida, eu não sei de quem, aqui no 16 Paulo já diz assim, ó: na minha primeira defesa, ninguém apareceu para me apoiar, todos me abandonaram, que isso não lhe seja cobrado, mas o Senhor permaneceu ao meu lado, e me deu forças para que por mim a mensagem fosse plenamente proclamada, e todos os gentios a ouvissem. Eu fui libertado da boca do leão. O Senhor me livrará de toda obra maligna e me levará salvo para o seu reino celestial. A Ele seja a glória para todos sempre. Amém. Independente do que você esteja passando, se todos
te abandonaram. Aqui no 17 Paulo já diz: mas o Senhor permaneceu do meu lado. Deus está do seu lado, independente do que está acontecendo na sua vida. Deus está do seu lado. Pregue o Evangelho de Deus a tempo e fora de tempo. Eu não tinha nem me preparado para falar essas coisas. Porque a gente faz, eu faço um esboço e fico lendo sobre a pregação. Mas essa parte, o Espírito Santo tocou no meu coração. Não sei para quem que é, mas Deus está contigo, independente do que esteja passando. Amém, igreja? Vamos se colocar de pé, vamos louvar o nosso Deus. Grupo de louvor.